Olá, o eterno drama da migração. Em seu mais novo romance, Livro, o escritor José Luiz Peixoto aponta o caminho que leva ao inevitável exílio e como isso dói. O maior desafio de seu protagonista, Ilídio, é manter a força de sua cultura e os sentimentos que preservam o amor. E este é o ponto de partida para a nossa conversa na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, a violência sobre os mais fracos. A gente analisa os romances Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins, e Fantasma, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. O Leituras conversa agora com José Luiz Peixoto. José Luiz, livro, né? O romance ele já chama a atenção pelo próprio título, né? Agora, é interessante porque o título remete, mais do que a paixão pelo livro, o fascínio que o livro exerce sobre o Ilídio, né? Quer dizer, como é essa história, como é? Bem, para mim foi um sinal de ambição escrever um romance com esse título. E eu tinha a ideia de utilizar esse título desde o início, desde antes de colocar a primeira palavra no papel. Até acho que um título como esse, para quem os livros têm tanta importância, tem de ser mesmo assim, tem de ser o centro de tudo, porque a partir do qual, o eixo, a partir do qual tudo se constrói, porque é um título importante. Ainda assim, na leitura do romance, eu acho que se vão criando diversas leituras também desse próprio título. Por um lado, existe um livro que é referido logo na primeira frase, que é a mãe pousou o livro nas mãos do filho, mas existe muito mais do que isso. Aliás, a minha ambição e a ambição de qualquer romance, acho eu, é sempre criar um mecanismo complexo, cheio de perspectivas e de variantes. E nesse caso, o livro presente do título também é sinónimo de outras coisas, nomeadamente a vida, nomeadamente o livro que cada pessoa constrói ao viver e ao fazer o seu caminho. E esse é um livro, é um romance de muitos caminhos, não é? Pois é, ele tem esse caráter que a gente, durante um certo período, chamava assim de meio multifacetário, porque ele conta a relação do Ilídio com este livro, a relação dele com a mãe, com o pedreiro que o adota, e a relação dele com a grande mulher amada dele, né, com a mulher. Acaba sendo um romance que tem essas várias leituras. Pode ser um romance de amor, pode ser um romance de cunho político, né, de cunho social, né? Quer dizer, como foi também trabalhar essas várias faces do romance? Bem, eu acho que, pela natureza do próprio género, um romance já aspira a ser toda essa complexidade, ao nível da profundidade que as personagens possam ter, ao nível também da profundidade do enredo, porque um romance tenta imitar a vida, e a vida é particularmente complexa e é particularmente, às vezes, até contraditória e paradoxal. Nesse caso, existe o foco em alguns aspectos que são aspectos muito importantes no romance, mas que se cruzam, porque é assim a realidade. Ela não é feita apenas de um único caminho linear. Existe sempre muitas interpretações e muitas possibilidades. No caso deste romance, existe uma grande história, que é inclusivamente uma história importante no Portugal contemporâneo, ou na formação do Portugal contemporâneo, que é a questão da imigração para a França nos anos 60 e 70, até ao fim da ditadura, em 1974, um movimento de pessoas que teve um impacto enorme na história do país, porque durante esse período 1.500.000 portugueses foram para a França. Se pensarmos que estamos a falar de um país com 10 milhões de pessoas, é 15% de toda a população emigrou para esse país. Em muitos lugares do norte do país, das regiões mais a norte, o Minho, Trás-os-Montes, houve lugares que ficaram completamente desertos porque toda a gente foi para a França. Mas existe também, porque é um romance, o aspecto mais pessoal da vivência dessas personagens,
que encaram uma história que, sendo uma história de muitas pessoas, uma história de uma multidão, também é a história daquelas personagens específicas. E aí elas apaixonam-se, elas desencontram-se, elas têm todo aquele tipo de episódios que fazem parte da vida dos indivíduos. Me chamou a atenção, no romance, uma coisa curiosa. A importância que foi a cultura portuguesa na França dos anos 70. Né? Inclusive, não é um assunto que você aborda no livro, mas as próprias universidades francesas chegaram a cultuar o português como uma língua importante em decorrência da presença dessas pessoas. Sim. Né? Como é isso? Bem, durante bastante tempo, os portugueses foram a maior comunidade estrangeira na França, com um impacto bastante grande na própria sociedade. Ainda hoje, a França é o país onde vivem mais portugueses fora de Portugal, com um número que ronda os 800, 900 mil portugueses ainda a viver, pessoas com cidadania portuguesa que vivem na França. Esse impacto, sendo a França um país muito ligado à cultura e com uma academia forte, também acontece nessa área. No caso do romance, existe algumas passagens importantes que têm lugar, por exemplo, na Sorbonne, uma universidade emblemática, e que, de certa forma, também sinalizam isso, porque o romance não é um tratado sociológico ou histórico, por isso a forma como ele se relaciona com a história, que acaba por ser muito direta, é sobretudo através também desses elementos tipo, que são símbolos, vá lá, de algo maiores do que eles. Existem, por exemplo, uma personagem que se chama Constantino, que é, de certa forma, um símbolo, embora bastante específico, porque naturalmente não se pode ler todas as figuras que ele simboliza à luz das escolhas particulares dele, mas é um símbolo, por exemplo, dos exilados políticos. Só aí, numa personagem, se acaba por dar um reflexo daquele que foi a situação também de milhares de pessoas. Há um outro aspecto no romance que me chamou muito a atenção também, que é a personalidade do Ilídio, né? Sim. É interessante, porque ele vai viver na França, ele torna-se um exilado, mas é um exilado mais social do que propriamente político. Mas o curioso é que ele, em momento algum, ele se sente ou quer se sentir francês. Ele o tempo todo persiste na sua condição de português. Ele carrega Portugal ancestral nele, né? Quer dizer, é também um personagem que, de certa forma, retrata todo o processo migratório de Portugal ao longo de toda a sua história, né? Sim, sim. Nesse caso particular, o Ilídio é uma personagem que, sendo central no romance, acaba por também personificar, nesse ponto, nessa questão da imigração portuguesa, digamos, o grosso, a maioria daqueles que emigraram para a França, que, em muitos casos, passados décadas, ainda não sabiam falar francês, porque se movimentavam sobretudo dentro da comunidade portuguesa, com uma relação sempre um pouco distante em relação aos próprios franceses, que normalmente, e até no livro, e essas questões da linguagem são muito importantes, são sempre tratados como os franceses, não é? O francês, nunca o Pierre, mas o francês, não é? E isso é um sinal também dessa distância e dessa forma da comunidade se organizar, que ainda está muito presente nos lugares onde os portugueses vivem. Nesse aspecto, creio que o Brasil acaba por ser um lugar um pouco de exceção, também em virtude das características que são muito diferentes daquelas que os portugueses encontram noutros países onde, nomeadamente, a língua é diferente, as ligações culturais também são diferentes, porque aqui, embora também exista
às vezes essas coletividades de portugueses ou essa comunidade, portanto, a integração é muito mais rápida e é muito mais imediata noutros lugares, não é tanto assim. Você faz também um paralelo que eu achei curioso também, muito curioso, que é do Portugal, mais agrário, mais central, mais profundo até, em contraposição àquele todo um certo cosmopolitismo da França, já de então, já dos anos 60, 70, né? Quer dizer, como é que também foi esse paralelo dentro do romance? Bem, esse é um aspecto muito importante no romance, porque tenta dar a imagem de um crescimento e de uma evolução que tem acontecido em Portugal nestes últimos 40 anos e que é muito, até diria, necessária para contar a história do país como ele é contemporaneamente. Porque mesmo entre aqueles que não emigraram, entre aqueles que viveram sempre em Portugal, existiu uma passagem que é muito evidente se considerarmos aquilo que era o início dos anos 60 e hoje em dia, entre uma sociedade muito ruralizada para uma sociedade que hoje em dia é muito mais urbanizada. Uma sociedade que estava muito mais isolada do mundo e da Europa para uma sociedade que hoje está muito mais integrada na Europa e muito mais cosmopolita. E isso é uma marca que eu tentei que estivesse presente no romance e tentei que do início ao fim se sentisse essa evolução, não de uma forma abrupta, embora o confronto com a chegada à França seja, pronto, esse confronto também muitas vezes entre o rural e o urbano, mas que fosse evoluindo e que estivesse presente nos mais diversos aspectos, até nomeadamente no que diz respeito à linguagem, que no início é muito rural, porque se refere a uma realidade bastante rural e lá está, com essas características.